Meu nome é Henrique Lobo, mas todo mundo me conhece como Kiko, então vocês podem chamar como Kiko mesmo, que é até mais rápido. E o tema dessa apresentação é basicamente as experiências que a gente tem. Antes de apresentar, esses são alguns links que normalmente as pessoas me conhecem por eles. Esse é o meu blog, o Dev Kiko, onde eu costumo escrever as experiências que eu enfrento nessa vida de programador, arquiteto, o nome que eles quiserem me dar para o que eu faço. E a gente mantém algumas comunidades também, que elas são mais conhecidas, né? O Groovy Greus Brasil, que antes era só Greus Brasil, a gente mudou o nome ano passado. E o DevAll também, que é um agregador de blogs de programadores que eu estou criando. E que a gente está até evoluindo. Eu vou mostrar uma ferramenta que eu vou mostrar para vocês, 100% gratuita, que justamente para poder ajudar as pessoas a lidar com sistemas legados. Eu tenho também esses dois livros aqui pela Casa do Código. E esses aqui são os meus contatos, se vocês quiserem me escrever para xingar ou tirar dúvida, seguir pelo Twitter, né? Nessa palestra, o que eu vou mostrar? Essencialmente, uma série de mitos que tem envolvendo essa área da computação, que é tão importante e faz parte do dia a dia assim, de 100% de nós, né? E depois eu vou mostrar as ferramentas que a gente costuma usar no nosso dia a dia. E também vou falar um pouco de economia, de como é que você pode fazer dinheiro com o legado, né? Eu vou mostrar o que eu acho que é o principal problema que a gente tem nessa área. E, bom, como é que eu vim parar aqui no DevCamp para falar disso, né? Foi muito por acaso. Eu sempre mexi com código, as coisas sempre caíram na minha mão, as coisas mais estranhas vocês imaginarem, tipo código-fonte impressa em formulário contínuo, código em coisas tipo que ninguém nunca ouviu falar, tipo Forte. Não sei se alguém já ouviu falar de Forte aqui. Às vezes cai na minha mão. Hoje não cai mais tanto. Atualmente eu estou trabalhando muito mais com Groovy Greus e Java. Pascal, C, Perl, PHP. Sempre que acontece alguma coisa muito estranha, eu tipo que atraía esses problemas para mim. E eu tenho uma sorte imensa que é o seguinte: eu amo código dos outros. Eu tenho essa particularidade que é tão difícil. E eu vou, inclusive, conversar com vocês hoje um pouco sobre isso, porque eu acho que a gente tem essa dificuldade com o código alheio. Eu acho que a gente tem um problema de formação muito sério, que atrasa o desenvolvimento da gente enquanto profissional aqui nesse país. Pelo menos o que eu posso falar é do Brasil, que é onde eu estou, onde eu fico, mas com mais segurança em Belo Horizonte, apesar de que eu atuo no país inteiro. Mas eu vou começar compartilhando algo que me incomoda assim, profundamente, porque eu não acho justo que só eu sinta vergonha alheia quando eu vejo as pessoas falando sobre esse assunto, que a impressão que eu tenho é que ele começou a gourmetizar de uns anos para cá. Que toda apresentação que eu vou sobre esse assunto, eu topo com essa perguntinha aqui. Né? Alguém aqui já leu São Tomás de Aquino? Ele tem uma frase que é ótima quando perguntam para ele sobre o que é o tempo. Ele fala assim, olha, se ninguém me perguntar o que é o tempo, eu sei, mas se me perguntar, embanana tudo. Né? E essa palavrinha aqui, eu resolvi cortar ela do meu vocabulário. Por quê? Primeiro porque eu comecei a ver algumas apresentações e as pessoas falando sobre aquele negócio, e quando eu batia com a minha experiência de vida e a dos meus colegas ao redor, a primeira impressão que eu tinha é que aquela pessoa, ou ela era muito fresca, ou ela nunca tinha pego o código dos outros para trabalhar em cima. Né? E ano passado, eu fui convidado para falar na QCon Rio. E eles criaram lá uma trilha de legado. Bom, no início eu achei que era azar de ser o último palestrante. E o que me deu a possibilidade de ver todas as apresentações. Acho que eu só não vi uma apresentação. E todas, sem exceção, incluindo a minha, começavam com essa pergunta: o que é legado? Então cheguei à seguinte conclusão: a gente tem um contexto muito bem definido, né? Eu estou trabalhando com TI, desenvolvimento de software. Eu tenho um termo que ele é usado para descrever algo. Se esse termo tem N definições, e se eu encontro essas definições também em textos, em N, tem inclusive um texto meu que eu tento definir o que é legado. Olha como é que a gente paga a língua. E nesse texto que eu defino legado, eu cito mais 6 ou 7 definições de legado e tento apresentar a minha weissmanniana do assunto. Hoje eu já vejo que eu, na realidade, não estava definindo legado. Eu estava definindo o problema do legado.
E é uma fonte de vergonha alheia gigante. Então, como que eu resolvi esse problema? Simples, eu não vou buscar definir o que é legado, porque essa palavra não tem significado. E parece bobeira você simplesmente começar a trabalhar mudando o seu idioma, mas normalmente os problemas surgem da má compreensão da linguagem. É um termo errado que você usa para falar com o cliente, que quando ele vai te explicar a situação, o que ele deseja, você implementa o trem errado. Né? Tem até uma corrente filosófica inteira que trata disso, a filosofia analítica. Então, a minha decisão foi, primeiro, quando eu chegar para conversar com o cliente, que é quem realmente interessa para mim, é o cara que vai pagar minhas contas, eu não uso mais essa palavra, porque era sempre assim o diálogo. O cara chegava com a situação para mim e falava assim, legal, você tem um sistema legado. Primeiro o cara perguntava o que era legado. Então já ferrou a conversa ali. Que se eu tenho que explicar para o cliente o que ele tem, eu sem querer não estou mais falando o mesmo idioma que ele. Segundo, porque a nossa indústria criou uma imagem tão negativa dessa palavra, que muito cliente, quando a gente menciona que ele tem um sistema legado, ele acha que ele tem um bug. Né? Esse é um grande problema. A nossa dificuldade em lidar com o trabalho do outro criou uma palavra que deveria significar uma coisa positiva. Legado em português quer dizer algo que você construiu, que você vai passar para frente, que você se orgulha. Né? Quando a gente está falando de software, eu falo do código alheio, então assim, né? Parece que eu estou falando de aranha, não sei. Né? Pô, e não devia ser assim. A gente sai da faculdade, a gente tem que dominar esse trem. Né? Ler código para a gente que é programador tem que ser igual ler um texto. A gente tem que entender esse negócio, a gente tem que perceber. Porque o código, querendo ou não, é das poucas, a gente pode até usar o termo literatura, que você consegue entender os passos que a pessoa levou para chegar em determinada conclusão. Então, intelectualmente, a gente perde muito com isso. Então, o que eu fiz para resolver o problema? Essa palavra eu não uso, não vou me preocupar mais com ela, isso é passado. Aí eu fiquei pensando, o que eu vou falar para os meus clientes, né? E sério, foram tipo uns 2 meses de constante busca, até descobrir a solução mais óbvia do mundo. A solução é essa, olha, seu software. Resolvi o problema ali, entendeu? Resolvi o problema naquele momento. Em vez de eu chegar e usar uma palavra que legado, além de tudo, é um pouco pomposo, né? Seu legado. Né? Eu chego para o cara e falo, olha, seu software, ou em Minas, como a gente costuma falar, os trem que você tem rodando dentro da sua empresa. Né? Pronto, porque aí eu acabei o problema de não compreensão. Né? E também porque é o seguinte, o termo legado, se você for pegar a literatura, envolvido, por exemplo, todo mundo fala legado e pensa só no código. Não, software é muito mais que isso. E quando eu penso numa palavra tão simples como seu software, não tem algo acima dele, sabe, para eu poder categorizar de cima, mas tem algo para baixo. Como é que é esse seu software? Você tem um código-fonte dele ou você não tem? Ele é um código-fonte que você desenvolveu ou que você comprou a base de código de alguém? Esse software é de prateleira? Não é. Então isso me ajuda a poder definir uma estratégia melhor com o cliente, usando o idioma dele e não o meu, para que a gente possa chegar num acordo em comum. Né? Claro, sempre vai ter a gourmetização, então daqui a pouco vai aparecer algum hipster, alguém assim, eu bolei também um nome bonito para usar no comercial. Software pré-existente. É a versão gourmet. Se você quiser contratar um comercial, essas pessoas bem vestidas, ele pode usar esse termo, software pré-existente. Tá? Porque uma outra coisa que tem, que eu adoro em código dos outros, eu gosto muito de história. Eu adoro saber, por exemplo, como é que era programar nos anos 80, quando eu comecei. Porque eu fui uma dessas crianças que os pais compraram computadores MSX. Né? Então, minha primeira linguagem de programação foi o quê? MSX Basic, 86, eu tinha 7 anos. Né? Então, eu sempre gostei. Então, sem querer, eu acompanhei esse processo de evolução. Eu sempre quis saber, por exemplo, como é que o pessoal que trabalha com COBOL, como é que é o cara que trabalha com PEL, o cara que faz C, o cara que faz sistema operacional, né? Como é que é isso? Essas pessoas elas devem ensinar muito para a gente. E eu não sei se vocês já sentiram esse vazio que eu sinto quando eu venho em eventos, que há uma ausência perceptível em tudo quanto é evento e publicação. Olha só, durante muitos anos, mas muitos anos mesmo, eu acho que uns 6 anos da minha vida,
o meu principal ambiente de desenvolvimento, por mais incrível que possa parecer, e eu não sou o único, chamava-se VBA. Quantos aqui já mexeram com VBA? Né? E quantos aqui já mexeram com Access para programar em Access? Né? A gente faz até assim quando pensa em Access, né? Eu conheço muitas empresas gigantescas que o ambiente de desenvolvimento é VBA. Claro, você não vai fazer uma aplicação multi-usuários com VBA, mas para atender aquela demanda local, atende. Eu vou te dar um exemplo. Eu, por exemplo, costumava ser chamado para a mesa de um diretor, ele abria o Excel dele, caso alguém nunca tenha visto o VBA, eu apresento para vocês aqui agora. Tem uma planilha aberta, vem aqui e digita Alt F11. Prazer, VBA. Vem dentro do Office, você aperta Alt F11, você pode programar o que você quiser dentro do VBA, você pode fazer integração, você pode fazer até joguinho se você quiser. Né? Então o que rolava? Eu era chamado para as mesas de um diretor, ele abria o notebook dele para mim e a gente programava ali. Por quê? Porque ele não queria que nada vazasse. A verdade era essa. E tem como voltar aqui? Se não tem, eu dou um jeito. Bom, não, vou consertar. Apresentação a gente sempre ferra alguma coisa. Bom, voltou. Então, VBA, por exemplo, Access, Clipper, COBOL. A gente sabe que essas coisas estão aí, mas a gente não vê em evento. Né? Em evento, ontem eu estava de madrugada, lá em casa perdi o sono, por culpa de vocês. E eu estava listando nos eventos as linguagens de programação que aparecem. São sempre os mesmos suspeitos. É Java, C#, Python, vai aparecer Clojure de vez em quando, F#. Mas você não vai ter mais de uma mão de linguagens. JavaScript, né? Mas é só isso que a gente tem para programar? Desktop acabou? Por que as pessoas ainda programam desktop? Por que a Oracle investiu naquele trem do JavaFX? Para ninguém usar? Né? Tem essa gama de tecnologias que não aparecem. Eu desconfio que não tem um hipster para vender. Né? Só pode, porque elas são usadas assim globalmente. Né? Toda hora aparece alguém com uma dificuldade nisso. Ninguém vê. Então, esse eu acho que é um grande mercado. Sabe? Porque, querendo ou não, a realidade que a gente vive aqui dentro, quando a gente trabalha numa empresa, que o software é um mercado, ela é uma, mas fora dela tem esses milhões de empresas pequenas que desenvolveram internamente seus sistemas, que precisam de ajuda. E aí eu entro. Né? E é justamente sobre isso que eu vou falar, que é o tal do seu software como negócio. Né? É uma puta oportunidade de fazer dinheiro. Vamos olhar para o nosso dia de hoje. A economia está uma merda. Né? Tem outra palavra para falar de economia. Eu sou de Belo Horizonte, tem um bairro lá que chama Savassi. Alguém aqui é de Belo Horizonte? Não, né? Belo Horizonte tem um bairro que chama Savassi. Você conhece. Era um bairro meio gourmet de lá. 160 lojas fechadas. Tem rua vazia em Belo Horizonte. Né? Política, fala nada. Tá essa zona, eu não entendo mais nada disso. Quem que vai investir em software novo? É muito pouca gente. Agora, muita gente tem sistema dentro da empresa que está funcionando e às vezes queria dar uma melhorada. E aí você entra lá dentro. Né? A gente faz basicamente isso na iTexto. Assim. Quando eu oficializei iTexto ano passado, eu pensei assim, vai ser consultoria. Mas adivinha, os legados começaram a cair em mim de novo. Eu realmente atraio esse tipo de coisa. E eu gosto, pode jogar. Então, o que acontece? Eu acho que há uma oportunidade financeira gigantesca aí. É um tipo de negócio, o tipo de cliente que eu estou falando, é o cliente que você não... É o cliente acessível a todo mundo. São essas pequenas empresas que têm menos de 50 funcionários e que tem um sistema simples que usa para gerenciar as tarefas diárias. Às vezes é um sistema que ela comprou, por exemplo, que vem com código-fonte, um daqueles sistemas de workflow. Então, é uma puta oportunidade você chegar e dar uma manutenção nisso. Mas para isso a gente tem que resolver alguns problemas que a gente tem de formação. Tá? Então, eu acho que é uma oportunidade de negócio interessantíssima, especialmente numa economia quebrada como... Tá, hoje eu peguei o táxi vindo para cá, para Campinas, porque em BH a coisa está tão ruim que a gente acha que não é possível piorar. Né? E aqui o taxista contou que aqui também o bicho está pegando. Então, se você trabalha, por exemplo, em uma empresa durante o dia,
Minha dica é o seguinte, não faz igual eu que ficava 16 horas. Mas você pode fazer uns trabalhos, por exemplo, de pequenas manutenções dentro desse tipo de sistema, que renda uma grana adicional. E se você tem ideia de startup, você quer abrir uma startup e não sabe o que abrir, você acaba descobrindo oportunidades nesses clientes que você chama para serem seus sócios. Quem sabe você não faz um produto legal, né? Então, eu acho que o código alheio como negócio, ele é ouro. E as pessoas ignoram completamente isso. Tá? E porque a minha teoria sobre isso é a seguinte. Todo software legado, ele tem um problema principal. Essa era a definição que eu tinha de legado. Olha como é que eu estava errado. Eu estava falando do problema. O problema é que o cliente perdeu o controle sobre ele. Ele precisa de alterações naquele negócio e não consegue em um tempo hábil, né? Bom, ninguém usa software que não funciona. Isso é mito. Dentro da nossa área tem vários espantalhos que colocam assim, né? E eu vou contar para vocês um terceiro ponto aqui, que é a dificuldade que o cliente tem, que ele costuma surpreender as pessoas. Esse problema, o cliente perdeu o controle, às vezes ele não consegue, por exemplo, alavancar o negócio dele porque falta uma informação a mais. Sabe? Uma integração a mais, por exemplo. Eu lidei com um cliente que é um cartório, ele tem que contratar uma pessoa para fazer integração manual. Poxa, trabalho pequeno, a gente consegue resolver isso. Né? Quais que são as causas principais que eu vejo assim? É quase que sempre. A primeira delas é o que eu chamo de perda histórica. Todo construto que a gente tem na vida da gente, ele está inserido dentro de um contexto histórico. O que motivou a criação daquele software? Qual era o ambiente de desenvolvimento quando aquele software foi criado? Né? Qual que é a grande dificuldade das pessoas quando elas pegam o software dos outros? Elas pegam, por exemplo, uma interface web, que tem aqueles menus drop-down. E a primeira coisa que ele vai falar assim, ai que burro, isso aqui não vai funcionar no mobile. Só que a pessoa esquece que em 2007 aquilo era ultra chique. Né? Então você começa a entender por que tinha isso. Eu que estou mais velho, eu sei o porquê. Mas as pessoas que começam a trabalhar comigo, eu tenho que criar ferramentas para que elas possam entender esse contexto. Eu vou mostrar para vocês algumas. O segundo caso é mão de obra. A gente tem que parar com esse nojinho do código alheio. Sério. Isso é a pior coisa que a gente faz na vida da gente. A gente perde a oportunidade de aprender soluções melhores. A gente perde a oportunidade de aprender outras tecnologias. Tem um termo que eu odeio também, que é o tal do programador X, fraga. Tipo assim, eu sou programador Java. Eu sou programador .NET. Não. Você é um programador que sabe Java, você é um programador que sabe .NET e pode aprender outras coisas. Você pode até ser mais especialista numa coisa ou outra, mas você tem que ter essa pluralidade para trabalhar, até para poder xingar. Sabe, às vezes o cara odeia PHP, mas ele nunca programou em PHP. Ele viu um código ruim e fala que o trem é uma bosta. Né? Isso é coisa de mirim. Isso é coisa de mirim. Por exemplo, no meu teste lá, se alguém for fazer entrevista comigo, eu pego o código e mostro para o cara. Fez cara de nojinho, acabou ali. Sério, fez cara de nojinho, acabou ali. Porque o que acontece? Vai aparecer qualquer coisa lá e eu busco coisas diferentes. Nesses 2 anos, eu estou trabalhando muito com Groovy e Java. Já estou um pouco cansado, eu quero cair num COBOL. Então eu estou procurando um COBOL. Se aparecer um COBOL e o Lucas que está lá atrás, que trabalha comigo, fizer cara de nojinho, a gente vai brigar feio. Entendeu? Porque eu quero aprender COBOL. Tá? Então, eu acho que esse problema de mão de obra, ele surge na nossa faculdade, na nossa formação. Eu cometi o grande erro eu sempre quis fazer programação, trabalhar com código e tal, e eu escolhi muito bem o primeiro curso. Eu fiz filosofia. Burro pra caralho. Mas na filosofia, eu aprendi uma coisa, 2 coisas que eu achava que eu sabia, eu não sabia. A primeira delas é que eu aprendi a ler de verdade, eu não sabia ler, eu era um analfabeto funcional. E a segunda coisa que eu aprendi foi essa questão da linguagem e do determinismo linguístico. Os termos que a gente usa no nosso dia a dia influenciam a nossa visão do mundo. Por isso que eu odeio o termo programador Java, programador .NET, programador X. Porque você nega da sua realidade uma gama de possibilidades. E você começa a achar que aprender essas coisas é muito difícil. Não é. Você fez ciência da computação, gente. Os fundamentos estão ali. Essas linguagens se baseiam nesses fundamentos. Rala um pouquinho que você consegue pegar o básico. Você pode até não virar um cara top, mas você vai conseguir se virar. Tem uma empresa em BH, que a prova dela de seleção, eles pegam uma linguagem chamada Magic. Essa eu tenho certeza que ninguém conhece. Eu nunca trabalhei com ela.
Eles jogam esse código-fonte na sua prova e falam para você identificar elementos. Genial. Genial, porque você vê que você sabe ou não os fundamentos da computação. Depois eu acabei fazendo computação. Ciência da computação. No meio eu fiz matemática computacional, deu muito errado. Mas eu fui persistente, depois de 12 anos eu formei. Né? E o terceiro problema, por mais incrível que pode parecer, eu coloquei pequenininho, é débito técnico. Isso é surpreendente. Das dificuldades que eu pego de código, o tal do mito do código horroroso alheio eterno é mentira. Tem monstruosidade? Tem. Igual tem monstruosidade em medicina. Mas é tipo 10%, 20%. Porque as pessoas se esquecem que quando o outro sai para trabalhar, ninguém sai com esse pensamento, olha, hoje eu vou trabalhar e eu vou ser bem medíocre. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Você sai para trabalhar pensando em fazer um troço massa. Tá? Você pode até estar de saco cheio, mas você vai fazer legal para o seu chefe não encher o saco. Né? Então, isso é interessante. Vai ser 10%. E esses 10% é o que mostra, porque qual que é o grande problema? Quando o cliente chega em mim, normalmente ele passou por 3 ou 4 empresas que todas, sem exceção, falaram, reescreve. Por que a outra empresa fala para reescrever? Porque ele acha mais fácil fazer do zero outro sistema, porque gera mais dinheiro no primeiro momento. Mas quando você vai fazer uma análise daquele código-fonte, e eu vou mostrar um caso aqui real, o problema está em tipo, na patinha da barata, nos 5%. E voltando à questão do negócio, você tem que ficar muito esperto para você não virar o cara que só conserta. Você tem que também prever os pontos de evolução daquela plataforma para o seu sistema. E eu vou mostrar aqui algumas ferramentas que eu uso. Elas são extremamente low-tech, as pessoas não acreditam. E elas têm um efeito monstruoso nos nossos clientes, eles adoram. Né? A primeira delas, eu curto muito essa coisa de linguagem, é fazer um nivelamento de idioma. A gente fala com o cliente em Java, em C, sabe? Se eu chegar para um cliente e falar assim, não, nós temos aqui integração contínua com a nossa tecnologia de DevOps, Ranks. Ele vai escutar isso, ó, pá, 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 e ele vai entender, mais um filho da puta me enrolando. É isso que acontece. De verdade, ele vai pensar isso porque ele já foi enrolado antes. A gente atende muito mal o cliente. Sabe, eu costumo pegar o cliente assim. E como que a gente constrói esse idioma comum? Só tem um jeito. Se você quer ter uma relação duradoura, se valer a pena, compra uma literatura próxima. Se não, compra um dicionário da área dele. Dica de leitura. Compra de filosofia. Filosofia é a base da cultura ocidental. Então, se você tiver o dicionário de filosofia, você consegue termos para basicamente todas as áreas do conhecimento. Essa é a primeira técnica. Segunda é recuperação histórica. A gente tem que recuperar o contexto do que aquele software foi desenvolvido e a gente tem que ter contato com a equipe original. Na iTexto, ultimamente, eu tenho contratado temporariamente essas pessoas. A gente paga por hora, ela vai lá, a gente conversa e consegue extrair a história daquele sistema. Tá? Para o contexto histórico, eu tenho algumas ferramentas. Eu tenho as que eu chamo de ferramentas de contextualização. Sebos internet. Eu compro tudo que tem em sebo, livro velho. Eu adoro. Porque eu realmente quero saber como que é. Então, revista velha, Java Magazine, livros sobre como programar em Delphi, VB, eu compro. Por exemplo, pouca gente lembra, mas quando eu comecei a programar de verdade, em 97, o banco de dados era o Access. Né? Então, chega para mim sistemas feitos entre 97 e 2004, em que MySQL ainda não era muito popular, que foi o grande banco de dados que popularizou tudo, e eles vão vir com 2 bancos de dados para mim. O Access, do pessoal do VB, Interbase e Firebird, pessoal do Delphi. Eram as linguagens que dominavam nesse período. Né? E que ainda estão por aí. Delphi, por exemplo, hoje é do caralho. Ninguém fala de Delphi, eu sou horrorizado com isso. E os sites? Eu costumo usar lá muito, eu não sei se vocês já usaram para esse fim, o Web Archive. Quero saber, por exemplo, como que era programar no Brasil, porque o contexto é importante. Eu pego aqui, por exemplo, o site da DevMedia. Existe há um tempão. Eu vou no Web Archive, mando buscar, ele vai dar um erro, porque ele sempre dá. Eu digito o ano que eu quero, 2006, pego uma data aleatória daquele ano, só para ter uma noção, só para ter um gostinho de como é que era viver naquela época. Ele vai dar esse erro, aí eu clico aqui em Impatient. Esse link é mágico, ele vai pegar a primeira data que tem algo cacheado. Ele abre para mim o site da DevMedia, por exemplo, eu uso vários.
DevMedia, Java World, mas eu tento focar nos sites brasileiros, porque isso mostra a nossa realidade local. Porque vocês não acham que o que vocês veem aqui acontece no mundo real em 90% dos casos, né? Coisas não acontecem com tanta frequência. Mas aí eu posso ter uma noção, por exemplo, o cara se preocupava, não está dando para ler aí, com relatório nessa época. Por isso que eu vejo aqui o Jasper Report tão brutal nessa aplicação. Então, o cara que está chegando, mais novo, ele começa a perceber isso. Eu também olho aquele índice TIOB, que não quer dizer nada, porque índice TIOB só olha os posts que estão escrevendo mais. E eu queria muito um índice numérico para que eu pudesse ver algo do Brasil. Então, lá dentro do texto, eu tenho um pet project. Pet project é tão chique de falar, que se chama DevYall. Eu criei um agregador de blogs de TI. Então, eu comecei a escrever para todo mundo. Talvez alguém aqui eu tenha mandado e-mail. Oi, cadastre seu blog lá com feed para eu poder ler. É porque eu queria ler no caminho para casa. O agregador que tinha na época, ele não existe mais. Beleza, ele parece simples. E é só um agregador de blogs. Mas eu comecei a trabalhar recentemente na categorização dos posts. Porque eu quero que o usuário chegue lá e fale assim, eu quero só ver posts sobre Java. Tá, e daí? E daí que o DevYall tem duas caras, uma bonita e uma legado. A área legado do DevYall é o que a gente chama de Feed Hunter. É o nosso crawler. E é o meu brinquedo de estimação. Tá? Claro. Aí, na realidade a URL está errada, desculpa. Na realidade, ele é o crawler que fica buscando os posts dos blogs para mim. Né? Minha primeira aplicação em Angular, tosca para danar. E eu estou evoluindo o Feed Hunter para que ele categorize os posts. Então, ele é capaz de, a partir de indexação de documentos, aprendi o termo aqui, ele é capaz de saber sobre qual linguagem que aquele post fala. Todas em português. E no post eu tenho a data. O que eu vou ganhar com isso? Eu estou montando e vou disponibilizar para vocês um Zeitgeist, ou seja, sobre o que o Brasil falava de desenvolvimento dentro de mês tal, ano tal. Até por dia eu estou conseguindo fazer isso. Ainda está tosco, vou mostrar como é que está o meu MVP que eu usei no Excel, usando um pouco de VBA. Eu tenho aqui mês por ano, a gente está montando um idioma, então a gente consegue mapear os termos e as linguagens para saber quantos posts falaram sobre aquilo dentro de determinado período. E isso vai me permitir fazer gráficos mais bonitos do que o que eu vou te mostrar, que é esse gráfico de barras, porque eu não sei fazer gráfico de linha no Excel. Né? A pessoa vai selecionar quais são as linguagens que ela quer, qual que é o período, e aí ele vai funcionar. Pediram para eu correr aqui. Então, vamos mais um pouquinho para frente. Essa é uma ferramenta bacana. Então, essa é a ferramenta de contextualização, mas eu tenho que ter uma ferramenta também para reconstrução de histórico, porque normalmente não tem histórico nenhum. E aí entra o cara mais mal usado da TI, que é a gestão de configuração e mudança. Mal usado por quê? Porque você elege um coitado como gerente de configuração. E a pessoa se sente importante. Né? Eu sou o gerente de configuração. Tem gerente no nome, eu sou foda. E essa pessoa ela é responsável, na prática, por fazer merge. Né? E fica isolada numa pessoa. Então, o que eu fiz no texto? Todo mundo é responsável por essa merda. E não é merda, porque é um negócio que ajuda a gente demais da conta. Gestão de configuração é muito mal entendida, porque as pessoas pensam só em código-fonte. Então, tem as políticas de branch, bacana, a política de revisionamento, beleza. Se usar o SCM, o seu Git, o seu Mercurial, até CVS, o que for, legal. Mas tem mais coisa aí que é ignorada. Por exemplo, como que é o mecanismo de build? Chega muito sistema para mim, especialmente agora com JavaScript, que o build é todo manual. O cara vai lá, executa uns comandos npm, gulp, não sei o quê, depois copia isso para dentro do WAR e faz a implantação. Então, a gente tem a política, e outro problema também são os artefatos. Especialmente JavaScript, é muito fácil sumir dependência. Pouco tempo atrás, um caboclo mudou uma aí, quebrou a internet inteira. Então, você tem que ter dentro da sua infra, ferramentas para armazenagem de tudo quanto é componente que você precisa para poder compilar o seu código. Entra então aí o que? Artifactory, Nexus. Eu gosto muito do Nexus, porque ele dá suporte a tudo. E ele é de graça. Outra coisa importante é a configuração do ambiente. Como que é configurado o ambiente de desenvolvimento, de produção, de teste? Chegou o cliente lá, imediatamente, ele pode até chorar. A gente vai criar um servidor de homologação. Ah, mas eu tenho que pagar. Tem.
E vai ser barato, porque eu sou muito barateiro. A cloud me permite baratear muito esse custo. Lembra, você pode ter um cloud rodando 5 minutos. Então a gente usa muito cloud, PC velho, para montar ambiente quando a coisa é muito antiga. Né? Máquina virtual e Docker é maravilhoso, porque Docker tem aquele negócio que quando você sai dele, ele volta para o estado anterior, ele não comita. Né? Então você pode fazer vários experimentos, ele me poupa muito tempo. Eu também tenho aqui controle de mudança, que é o quê? Usar um sistema simples de controle de issue. A gente usa o Redmine. Eu tive uma versão chamada... Tem a área de texto lá da de texto, que é o Redmine. Antes se chamava área de texto by texto. Eu desenvolvi em Grails. Trabalhei pra caramba, descobri o Redmine, percebi que o que eu tinha era uma droga. Recomendo usar o Redmine para você poupar tempo. Ele tem tudo. E ele tem uma ferramenta importantíssima, que é o quê? Um wiki fácil de usar. Entre Redmine e Gira, eu recomendo o Redmine, porque ele é mais barato, você pode colocar ele no seu servidor, não precisa ficar pagando licença cara do Gira, que pode sair caro. Finalmente, tem deployment e implantação. Eu faço uma coisa com o sistema legado, que é o seguinte, em hipótese alguma, a gente implanta sistema manualmente. Todo sistema é implantado a partir de script. Todo. Por quê? Porque eu mantenho o histórico, e eu sei exatamente o que foi mudado no meu servidor, caso algo dê errado. Manter o histórico é importante. A gente tem que construir e manter esse histórico. Já tem um trabalhão para contextualizar. E um livro que eu recomendo vocês lerem é esse, Configuration Management. Top! Fácil de ler, ligado na prática, e não tem muito aquelas coisas que são só empresas gigantes para ter. Você que é pequenininho igual eu vai conseguir também. E o código, né? É a última parte. O código, eu não vou falar de refatorar código, porque já falaram demais. Falar o que você jamais vai fazer. Jamais vai fazer é reescrever esse trem no primeiro contato. Nunca faça isso. Sempre dá merda. Você sempre esqueceu algum requisito que o cara precisava e ele vai te cobrar disso. Então, mexer no código é a última coisa. Você quer ler sobre refatorar? Tem esses livros aqui. Esse livro aqui é o mais famoso e é o que mais me decepcionou. Ele fala que é sobre legacy code e tal. Beleza, refatoração, código dos outros já existe. Mas ele é um bom livro sobre esse assunto. O Working Effect. Refactoring do Martin Fowler é bacana, mas cuidado com a metáfora que ele usa do bad smell, porque isso é muito subjetivo e esse é um problema de refatoração. O cara vai lá e bola um padrão de codificação que é o que ele gosta. E ele fala que os dos outros fede. Se você quer ler um livro realmente foda, lê o Code Complete, do Steve McConnell. Ele é fantástico, ele tem técnicas de programação, ele vai falar de várias linguagens. Eu gosto tanto desse livro que eu li a primeira e a segunda edição. Melhor. Dica de código, eu só posso dar duas, porque faturação é fácil. A primeira delas é o seguinte, coloca comentários históricos no seu código. Vai mudar uma base de código existente, coloca no seu comentário a issue relacionada, o seu nome e a data, que às vezes é uma coisa temporária. E finalmente, na hora que você for escrever testes, também cria testes relacionados a uma issue, sempre. Assim, se o erro voltar, você tem um histórico para poder trabalhar. Se você quiser fazer uma coisa poliglota, a ferramenta que eu recomendo é o SonarQube. Fantástico. Porque ele vai te dar as dicas de onde você pode melhorar naquela linguagem que você está aprendendo. Infelizmente, as linguagens que dão muito dinheiro, você tem que pagar. Que é o quê? É o ABAP, VB6, ainda tem muito por aí. E o tempo esgotou. Olha, aqui termino com um muito obrigado. Esse link aqui é onde estão todas as referências que eu citei aqui. Tá? Um Google Docs, vocês podem pegar tudo lá. Tem alguma pergunta? Opa. Estava na QCon Rio ano passado, assisti a palestra também. E assim como essa, a palavra que vem na cabeça é empatia, quando assisto uma palestra sua. É a gente pensar nesse contexto histórico e tudo mais. E eu vim aqui hoje assistir sua palestra com uma intenção e funciona muito bem, que é motivação. Porque, querendo ou não, todo mundo mexe com o legado. Todo mundo fala que não gosta, mas mexe. E aí você sai daqui com vontade de, beleza, vamos para cima e vamos resolver. Porque o que é uma merda quando a gente vai no evento, desculpa, é o seguinte, eu vou no evento e vejo aquelas coisas lindas, sabe? Tipo, Data Science, a linguagem F#. E aí eu vou para o meu trabalho e estou lá mexendo com o meu Delphi no meu MySQL e eu acho paia. Só que não é paia, entendeu? É muito massa.
Entendeu? A gente desvaloriza o que a gente tem porque o outro é meio que uma ostentação nerd. Manja. Quando eu comecei a perceber isso, eu fiquei assim, não, é massa, eu vou lá para trazer um pouquinho para mim, mas o que eu tenho é legal também, eu posso melhorar, entendeu? Exatamente. O que eu ia te colocar é assim, você fala com muita energia sobre o legado e tudo mais, mas tem uma palavra que você não falou, que é o que eu sinto quando vem algum sistema novo, se pintar um cubolzão aí, ao invés da cara de nojinho, que eu vou fazer a cara de medo. Por outra palavra também que você não falou, que é a gambiarra. E aí, que você consegue falar sobre medo e gambiarra? Medo vem da mudança. A gente tem medo porque está vindo algo novo. E a gente sempre está confortável com a situação que a gente tinha. Né? Essa é a verdade. Gambiarra, há um fator subjetivo nessa gambiarra. É importante salientar isso. Porque é o seguinte, o que eu observo demais da conta é que o cara pega o código do outro e fala que é gambiarra sem nem ter lido. Cara, eu vejo isso assim o tempo inteiro. Entendeu? Por exemplo, prova de texto é basicamente isso. O cara assim, esse aqui é meio gambiarra. Não, não é. Isso aqui é o quicksort. Entendeu? Tipo, isso aqui é o quicksort. Então, eu acho que a gambiarra existe. Não vou falar que o código é sempre lindo, não. Tem o código fedorento. Ele existe e ele é notável. Entendeu? Mas eu acho que a nossa predisposição, por causa da nossa formação ruim, lembra da sua faculdade, que momento que você lê o código nela? Você, no máximo que você teve de leitura de código, foi o tempo que eu tive, foi o quê? Algoritmo de estrutura de dados, os algoritmos de ordenação. E talvez, se você tenha muita sorte, os algoritmos de implementação de estrutura de dados. Mas na faculdade eles deviam dar código para a gente ler. Por exemplo, eu lembro, quando eu quis aprender Spring, que o Spring 1.0 era pequenininho. E eu li aquele código-fonte e, velho, eu aprendi horrores. Horrores, aprendi a abrir reflection ali. Tanto é que depois eu copiei o Spring e fiz o meu MIOC, Microscopic Inversion of Control Container, que ele tinha tipo 30K. Entendeu? Claro que deu errado, mas assim, eu tentei. Entende? Então, acho que tem muito disso, de aceitar, entendeu? Olha, merda vai vir, mas, cara, você é pago para programar. Veio código para você. Conserta, porra. Né? Tem dessa, não. Isso é muito... Desculpa. Mais alguma dúvida aí? Opa. É só uma afirmação, uma coisa, eu trabalho com legado também da época 97, 98, nessa época era Clipper, no meu caso. Mas assim, uma coisa que a gente sempre vê quando trabalha com legado, qual foi a situação que o time e a pessoa teve naquele momento que desenvolveu aquela obra de arte. Acho que a gente não pode ser preconceituoso quando vai ler aquele código. Jamais. Então, assim, se ele teve pressão, se teve alguma coisa que ia atrapalhar o faturamento da empresa, eu acho que assim, a gente tem que tirar esse preconceito. Sim. E se agora é o momento de melhorarmos aquele ponto que está dando problema, e o pessoal sobreviveu até aqui, vamos melhorar. Se não der, vamos fazer a programação criativa. Por isso que eu falei que é para procurar a equipe original. Porque a equipe original, ela não vai te dar só como o negócio foi feito. Muitas vezes a equipe original, ela é útil para te apontar o babaca. Verdade. Às vezes o sistema é ruim porque tem um babaca dentro da empresa. Então você que está chegando, você já está preparado. Tipo assim, babaca detected. Então você já vai tratar ele um pouquinho melhor. Entendeu? Porque é exatamente isso. Chega, por exemplo, um gerente para você e fala assim, taca esse trem aí, se dane, né? E aí chega lá o outro, que a gente sempre é arrogante quando chega para o código alheio, é impressionante, e aponta o dedo para o outro e fala assim, incompetente, né? E não é assim. Né? Mais alguma coisa aí? Tranquilo? E tá o link, lá tem também os meus contatos, se alguém quiser me procurar. Eu vou ficar aqui, daqui a pouco eu vou para BH às 9. Beleza? Tranquilo? Obrigado.